Olá, queridos alunos, Shalom e boa tarde. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tenham todos uma excelente semana. Essa é a nossa aula 3 da disciplina de Panorama do Novo Testamento. Espero que vocês tenham compreendido a chamada teoria das fontes dos evangelhos sinóticos, a chamada fonte Q, um evangelho de ditos, e também um pouco da influência apócrifa neotestamentária na construção de alguns dogmas do cristianismo primitivo. Nessa aula 3, nós vamos destacar um dos temas principais do cristianismo primitivo, que se chama o nascimento virginal. Após esta aula, nós teremos uma videoaula complementar para auxiliar vocês na compreensão desta temática. Queridos, o nascimento virginal, como nós vimos, ele não é um fato descrito no Evangelho marciano, visto que o Evangelho de Marcos possivelmente ele é mais antigo do que o Evangelho de Mateus e Lucas, trazendo, portanto, uma compreensão cristológica de Jesus como um rabino que praticava exorcismos. O exorcismo é algo que vem do judaísmo propriamente do período intertestamentário, visto que não existia no Antigo Testamento a crença e a compreensão da existência de demônios e nunca um profeta como Isaías, Ezequiel, Daniel e outros evidenciaram exorcismo sobre alguém. Até porque o judaísmo por trás destes profetas não compreendia a existência de entidades demoníacas. A existência de entidades demoníacas tem a ver com uma literatura apócrifa intertestamentária. É o livro de Enoque que salienta isso com maior abrangência, falando sobre o pecado de 200 anjos que deixaram a habitação do céu, vieram em terra, se relacionaram com as mulheres e desta relação nasceu os Néfilis, que eram homens híbridos, meio angélicos, meio seres humanos, e estes Néfilis se tornaram gigantes que mataram vários seres humanos e foi muito difícil, segundo o livro de Enoque. Então, como uma forma de punir os anjos que resolveram fazer isso com as mulheres, Yahvé, ele mataria todos os filhos dos anjos, todos os Néfilis. Segundo o livro de Enoque, assim se sucede. Yahvé extermina os Néfilis, então os Néfilis que tinham uma parte humana e uma parte angélica, na destruição do corpo, o espírito dos Néfilis desencarna. Mas tem uma questão, o espírito dos Néfilis não consegue ir, segundo o livro de Enoque, para as alturas, estar com Deus ou talvez junto aos outros anjos, porque não era uma espécie de criação de Deus. Deus não teve a ver com a criação dos Néfilis. Ele tem a ver com a criação dos anjos, ele tem a ver com a criação dos homens, segundo a literatura canônica e apócrifa. A criação dos Néfilis não tem a ver com Deus, tem a ver com o mau uso do livre-arbítrio de Semeasa e dos demais anjos que resolveram se relacionar com as mulheres. Então, esses espíritos desencarnados, segundo o livro de Enoque, dos Néfilis, eles queriam punir Deus de alguma maneira pelo fato de Deus ter exterminado seus corpos. Então, eles começam a entrar no corpo de homens, de seres humanos, e no livro de Enoque eles são descritos como espíritos maus. Tudo isso é muito interessante, porque lá no Novo Testamento há muitas citações a respeito de espíritos maus que tomam conta de corpos e que muitas vezes o próprio Jesus evidenciou exorcismos sobre eles. Então esse é o contexto de Jesus no Evangelho marciano. Ele é um judeu que tem a prática de ensinar as Escrituras e também de evidenciar exorcismos. Essas duas práticas estavam incumbidas no trabalho sacerdotal do período intertestamentário. Logo, o sacerdote do período intertestamentário, diferente da tradição do trabalho sacerdotal veterotestamentário das literaturas canônicas,
Ele não estava incumbido simplesmente de receber a oferta e executar o sacrifício. Não, no período intertestamentário ainda tem os atos sacrificiais antes da destruição do templo ou da sua profanação por Antíoco Epifânio. Então, antes da profanação do templo jerusalemita por Antíoco Epifânio, existia a evidência dos trabalhos de sacrifício e de apresentação a Yahvé. Mas também o sacerdote, ele tinha o papel de ensinar a Torá e também de evidenciar exorcismos. Isso no judaísmo intertestamentário. Quando chega o judaísmo neotestamentário, Jesus, ele é descrito como um rabino judeu e que também evidencia exorcismos, né? Então ele tem a autoridade rabínica, tanto é que o Novo Testamento diz que ele ensina com autoridade. Posteriormente, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, eles não ficarão somente nos atributos da atuação ministerial de Jesus, como exorcista e como ensinador. Eles também vão além. Eles vão dizer sobre o nascimento sobrenatural de Jesus, que é o chamado nascimento virginal. Há muitas complexidades a respeito do nascimento virginal e há alguns escritores que negam totalmente a historicidade do nascimento virginal, até mesmo dizendo que Jesus seria filho de um soldado romano. Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso, eu até posso pedir para que vocês aprofundem essa pesquisa, é muito interessante. Mas não era crença propriamente do cristianismo primitivo. Eles trabalham o nascimento virginal. E o nascimento virginal, ele tem um certo parâmetro em um livro apócrifo chamado A História de José o Carpinteiro. No capítulo de número 2, no versículo de número 3 e versículo de número 4, diz o seguinte: este homem, José, uniu-se em santo matrimônio com uma mulher que lhe deu filhos e filhas, 4 homens e 2 mulheres, cujos nomes eram Judas, Josetos, Tiago e Simão. Suas filhas chamavam-se Lícia e Lídia. E a esposa de José morreu, como está determinado que aconteça a todo homem, deixando seu filho Tiago ainda menino, de pouca idade. Esse texto aqui é uma forma também de justificar que os 4 irmãos de Jesus e as 2 irmãs descritos nos evangelhos sinóticos não seriam filhos de José com Maria. Seria uma tentativa de dizer que José, ele tinha contraído um matrimônio antes propriamente de contrair esse matrimônio com Maria. José teria sido casado antes propriamente, né? Eu tenho aqui a continuidade, capítulo 14 ainda do apócrifo, a história de José o Carpinteiro. Diz assim a partir do verso 4. Ao chegar aos 40 anos, contraiu matrimônio no qual viveu outros 49. Ao chegar aos 40 anos, contraiu matrimônio, no qual viveu outros 49. Depois que sua mulher morreu, passou somente 1 ano. Minha mãe logo passou 2 anos em sua casa, depois que os sacerdotes confiaram-na com estas palavras: guarda até o tempo em que se celebre vosso matrimônio. Ao começar o 3º ano de sua permanência ali, tinha nessa época 15 anos de idade, trouxe-me ao mundo de um modo misterioso que ninguém entre toda a criação pode conhecer, com exceção de mim, meu Pai e o Espírito Santo, que formamos uma unidade. Ou seja, José, ele já tinha contraído um outro matrimônio, né? E quando ele se casou com Maria, ele já era quase um cinquentão, né? Ele já tinha quase 50 anos, segundo a descrição aqui. Ele já tinha quase 50 anos. E Maria tinha cerca de 15 anos, era uma pré-adolescente. Então o Evangelho descreve que José, ele no primeiro matrimônio, ele tinha 4 filhos e 2 filhas, né? Então esses irmãos de Jesus, ou meio-irmãos de Jesus, como são descritos nos evangelhos sinóticos,
Na verdade, seriam irmãos por parte de pai, né? Propriamente de José, do seu primeiro casamento. Então, teoricamente, não seriam irmãos, tendo em vista que Jesus ele teria a natureza humana advinda de Maria e teria a natureza divina pela virtude do Espírito Santo. Assim se trabalha a compreensão da natureza divina humana de Jesus. José não teria participação propriamente na evidência da natureza divina humana de Jesus. Ele tem a natureza humana advinda de Maria e ele tem a natureza divina advinda do Espírito Santo. Deus, a partir de uma concepção trinitariana. Logo, queridos, esse evangelho apócrifo, esse livro apócrifo da infância de Jesus, ele também vem dar uma certa base para um dos dogmas que foram fundamentais para o cristianismo, que é o dogma do nascimento virginal. O evangelho joanino, como nós já vimos, ele vai um pouco além disso. O evangelho joanino, ele tem o objetivo de trabalhar que Jesus não passa a existir a partir do nascimento virginal. Ele já era pré-existente e o nascimento virginal foi uma forma de ele vir ao mundo num aspecto antropomórfico, de forma humana. Ele se humaniza, vem ao mundo e tem ali a sua missão de redenção, de morrer em prol de toda a humanidade e através do seu sacrifício efetuar o perdão dos pecados de toda a humanidade. É uma compreensão cristológica que tem um pouquinho a ver com a interpretação sacrificial do judaísmo, a ideia de ter uma vítima que seja punida no lugar do pecador, uma vítima que seja imolada, que seja sacrificada. No Antigo Testamento tinha os animais que eles eram sacrificados e a compreensão é que o pecado do ofertante ia ali para aquele animal e após a morte daquele animal, o pecado era transmitido para aquele animal e o ofertante agora ele estaria isento da culpa do pecado, né? O sacrifício de Jesus, dentro de uma perspectiva soteriológica, também tem essa ideia. Jesus, ele é entregue ao sacrifício, ele é morto pela humanidade, para que através do seu sacrifício todas as pessoas possam ser perdoadas dos seus pecados. É uma teologia que é possível tentar identificar no começo dos evangelhos e principalmente nas cartas paulinas, que já tinha uma compreensão um pouco melhor a respeito do messianato de Jesus e a respeito da sua morte e ressurreição. É uma cristologia propriamente interessante. Nos evangelhos canônicos isso não fica muito claro, a ideia dos irmãos e das irmãs do Senhor Jesus. No evangelho, no livro apócrifo da infância de Jesus, isso fica um pouco mais claro, dizendo que advém do primeiro casamento de José, e Maria, no caso, seria uma adolescente de 15 anos que geraria o menino Jesus de forma sobrenatural, por intermédio de um nascimento virginal. Então, o tema do nascimento virginal, ele é importante no cristianismo do segundo século ao quarto século, porque é uma maneira de se defender a compreensão da pré-existência de Jesus e da divindade de Jesus. Antes dele vir ao mundo, ele já existia e ele passou a vir e ele resolveu vir ao mundo de forma humana através de um nascimento sobrenatural, que seria o nascimento virginal de Maria. Isso seria a base para que em 325 depois de Cristo, o concílio de Nicéia viesse ouvir os ensinamentos de Atanásio, o qual defenderia a divindade de Jesus. Ou seja, em detrimento de Ário, Jesus não seria só humano, mas Jesus seria divino humano, possuidor dos atributos divinos do Pai.
Logo, se o Pai era eterno, Jesus era eterno. Se o Pai era imutável, Jesus era imutável. E essa foi a linha cristológica defendida por Atanásio e posteriormente aceita pelo cristianismo católico. E por que não dizer, quando o cristianismo protestante surge, eles não mexeram na interpretação cristológica, aonde se defende que Jesus nascera de uma virgem através do nascimento virginal e que antes de ele nascer, ele já existia, porque ele era pré-existente, possuidor do atributo da eternidade, e antes que tudo fosse criado, ele já existia. Ok? Bem, fiquem com esta aula e também a aula complementar a respeito dessa temática. Um forte abraço a todos vocês, shalom e até o próximo vídeo.